Olá, na nossa primeira aula nós falamos questões conceituais acerca do Departamento de Recursos Humanos e do Departamento de Pessoal. Então, uma breve introdução sobre quais os fatores que levam a essa importância do setor do departamento. E importante observar que você no departamento você tem que ter essa ciência do quão importante é você ter a qualidade do seu trabalho e qual o impacto disso no dia a dia da empresa, né? Então, o primeiro ponto que a gente queria colocar para vocês é a hierarquia das normas trabalhistas, né? Então, a questão hierárquica, o que tem maior peso, o que tem menor peso, e vamos falar de uma forma geral, e depois nós faremos uma abordagem pensando a flexibilização que ocorreu na lei trabalhista, que ocorreu agora em 2019. Então, vamos fazer uma primeira abordagem nos conceitos gerais e depois a gente vai abordar a questão da flexibilização da norma trabalhista. Bom, do ponto de vista hierárquico, o primeiro ponto, ou melhor dizendo, que tem mais valor, é a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal de 1985, ela estabeleceu alguns princípios que são, por ser constitucionais, né, por ser da Constituição, que eles não podem ser alterados por uma lei simples, né? O governo não pode simplesmente alterar isso sem condições especiais. Então, quando você tem uma questão de uma constitucional, você tem que ter 2/3 do Congresso aprovando mudanças. É muito mais difícil você conseguir fazer essas mudanças. Então, a Constituição Federal, né, norma jurídica máxima, lei maior que unifica uma quantidade enorme de direitos dos trabalhadores, frutos de reivindicações. Então, a gente já falou no primeiro dia de nossa aula que a lei trabalhista, ela no Brasil teve origem na década de 40, do governo de Getúlio Vargas. Até então você não tinha uma normativa sobre a questão de como se daria a relação empregador e empregado. Então foi muito importante o surgimento desta lei, Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Então, a partir da CLT estabeleceu-se um funcionamento, né, um direcionamento para o funcionamento da relação empregador e empregado. E a partir daí foi-se fazendo alterações. Então existem muitas críticas em relação à CLT, porém ela foi, para o momento histórico do Brasil, muito importante e foi pioneira dentro de tudo que nós temos. Então foi muitas coisas que constam na CLT ainda temos vigor hoje. Então é a lei básica. Ela sem dúvida teve uma importância muito grande em apaziguar as relações do trabalho e facilitar o desenvolvimento econômico do país. Então, a Constituição Federal de 85, hierarquicamente é a primeira. Depois nós temos a questão da CLT, né? Como eu falei, ela é uma lei da década, são leis, melhor dizendo, da década de 40, que vão sendo atualizadas ao longo do tempo. Então, ocorreram muitas mudanças, como falei há pouco, a flexibilização da lei trabalhista em 2017, depois de 2019, ela foi significativa, tem pontos muito importantes que a gente vai ter que analisar e falar sobre, que ocorreu sim a modernização da lei a partir disso. Doutrina, então, primeiro, Constituição Federal, é que tem maior valor, maior peso. Depois, a CLT. Depois, a doutrina, que é o conjunto de opiniões dos juristas, isto é, dos estudiosos do direito. Então, você tem a doutrina estabelecidas
a partir do conjunto de opinião de juristas. Então você tem diversos doutrinadores que fazem publicações, e essa doutrina ela é utilizada muitas vezes nas decisões dos juízes. Então essa doutrina ela pode gerar uma jurisprudência, súmulas e enunciados. Então também tem esse importante peso, né, seguindo essa ordem e hierarquia, né? Então, jurisprudência, súmulas e enunciados são um conjunto uniforme de sentenças proferidas pelos juízes. Então, vamos lá. Passando. Constituição Federal, depois a CLT, depois doutrinas que se estabelecem a partir de estudos dos juristas, e a jurisprudência, súmulas e enunciados que são proferidas pelos juízes nas decisões que estão estabelecidas dentro dos diversos processos que são analisados na Justiça do Trabalho. Então, perceba que são questões bem gerais, né? Constituição, CLT, doutrina e jurisprudência. E aí a gente vem com questões específicas também que estão dentro desse mesmo contexto. Você tem a norma coletiva do trabalho, né? Então você tem um instrumento que ao longo dos anos foi muito importante, que é a Convenção Coletiva do Trabalho. Você tem um encontro anual entre os sindicato patronal de determinada área, né, e os funcionários da mesma área. Então esse encontro anual do sindicato patronal com os empregados gerava um documento que era chamado então de Convenção Coletiva do Trabalho. Então essa Convenção Coletiva ela estabelece normas específicas para determinada área. Então, pensando o conceito geral, se existe essa questão da hierarquia, é evidente que o que se estabelece na Convenção Coletiva do Trabalho, ela não pode ser maior que a Constituição. Ela não pode contradizer o que diz a Constituição. Ela não pode contradizer o que diz a CLT. Ela não pode ir contra a doutrina, contra a jurisprudência. Ela não pode ser ilegal. Mas existem algumas coisas que elas são, até pela própria lei, elas são livremente negociáveis entre patrões e empregados, entre representantes dos sindicatos patronais e de empregados. Então a norma coletiva do trabalho, gente, ela é resultante da negociação pelo sindicato da categoria entre representantes de empregados e empregadores. Então seguimos agora chegando num ponto que é mais específico. Então é uma categoria. E aí a gente chega a questões mais específicas ainda. Então nós temos o regulamento interno da empresa. Então desde que a empresa estabeleceu suas normas, suas regras de funcionamento, ela não pode ir contra o que diz a Constituição, o que diz a CLT, o que diz a doutrina, o que diz a jurisprudência, mas naquilo que se estabelece, e uma vez dando ciência aos funcionários, e uma vez que isso não é contra as leis maiores, ele vai ter força também e vai estabelecer um ponto a ser respeitado na relação entre empregadores e empregados. E, por fim, o contrato individual de trabalho. Então, o contrato individual de trabalho, normas que regem o contrato de trabalho durante a duração. Então, você vai estabelecer um contrato, você vai fazer um contrato entre a empresa e o trabalhador, e esse contrato ele não pode ir contra os preceitos legais. Esse contrato ele não pode ir contra, diz o que está escrito, melhor dizendo, na Constituição Federal, o que está escrito na CLT, o que está estabelecido por doutrina ou jurisprudência, né? Ou até
normas gerais das categorias, não pode ir contra, mas ele pode sim estabelecer um documento que vai reger essa relação. Então, pensando a hierarquia do trabalho, é esta a ordem. E lembrando vocês que a gente vai fazer uma aula específica falando sobre a flexibilização da lei trabalhista e os aspectos de flexibilização em que, a partir de 2019, a possibilidade de livre negociação de pontos por empregadores e empregados aumentou bastante. Então você tem muito mais possibilidades de negociação no nível de contrato individual entre a empresa e o trabalhador. Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Obrigado a todos.